Vamos seguindo no Senhor. Pois é, meus queridos irmãos, estamos aqui começando essa transmissão nessa quinta-feira. Aqui varia, às vezes é terça, às vezes é quarta, às vezes é quinta. Isso é uma bênção poder ter essa flexibilidade, né? Porque às vezes a gente tem que ir lá para Campinas, daqui a pouco não precisa, mas às vezes eu penso que os irmãos também estão se reunindo lá na quarta, daí quem sabe a gente não conflita, porque né, tem irmãos também que querem também ver a gente aqui, né? Então a gente pode fazer essas mudanças, né? Sim. Eu agradeço muito aí o coração de vocês sempre aberto e pronto para andar junto, né? Amém. Nessas coisas. Estamos aqui juntos, meus irmãos, na casa do irmão Jaison, a irmã Patrícia, a irmã Esther, o irmão Pedro ali e a irmã Nancy está aqui também. Vamos logo fazer um oi para os queridos que estão lá na mesa do ateliê da Esther, fazendo trabalhos. O Pedro também fazendo suas estripulias ali. A irmã Patrícia, irmão Jaison. E a irmã Nancy, minha amada esposa, aqui fazendo um oi para todos. E assim, mais uma vez, dando uma passada suavemente, para que ninguém depois fique tonto, achando que não vê nada. Fica aquele treinamento para astronauta. Tem uma fita de vídeo lá em casa que não dá pra assistir. Não dá para assistir. Nossa, eu queria. Porque você vai ficando zoando. Naquele tempo eu sei, era meio... A gente não pensava Não tinha. isso, que tem que ir devagar. Né? Eu ficava, olha pessoal, olha. Que doideira. É muito difícil, só fica meio tonto mesmo. Estamos aqui, né? Graças a Deus. Bem-vindo a bordo todos, nós. E pedimos a Deus que nos abençoe, porque a gente quer mesmo persistir em estarmos família, né? Sermos o que somos, família do Senhor. E com isso, sabemos também que a graça do Senhor nos toma para ir formando em nós, né, aquelas tecidos, né, do corpo de Cristo e no nosso caráter, nos nossos filhos, e no meio desse último dia. Um dia assim escatológico, um dia final, né, um dia que é marcado pela presença de Cristo. Então é algo assim esplêndido mesmo, sublime. E todo período, né, do Antigo Testamento anunciado esse dia aqui, que a gente vive. Quando Jesus no Monte da Transfiguração, até pus hoje uma fotinho de um desenho, né, que Jesus está lá no Monte da Transfiguração, no desenho, abraçado com Moisés, com Elias, os discípulos ali, né? Então é um momento realmente maravilhoso, em que se está na plenitude. A plenitude de Moisés, a plenitude de Elias, a plenitude dos dias, né? Ele encontra o seu epílogo, então encontra o seu último momento, o seu último capítulo. E esse último capítulo é marcado pela presença, né, do corpo de Cristo, que, vamos dizer assim, ele conjuga tudo o que foi falado e amado por aqueles irmãos nossos, desde Adão até João Batista, que com muito coração absolutamente aberto, né, ele diz, eu estou aqui para pavimentar o caminho do Senhor. Eu estou sendo o pavimento. João Batista é o próprio pavimento, né, naquilo que ele é, naquilo que ele fala, para Cristo, para o Senhor. E então faz aquele ponto máximo de todo o Antigo Testamento, culmina em João Batista,
como Jesus falou, não tem ninguém, né, no Antigo Testamento maior que João Batista, não tem ninguém. Então é algo assim impressionante, porque culmina no mesmo tempo, no mesmo momento. João Batista assim termina o Antigo Testamento, encerra o Antigo Testamento, encerra o povo judeu, encerra o povo hebreu. Olá, meus queridos, irmã Lúcia, irmão Jaziel Marcosola e outros irmãos queridos que estão chegando aí, né? Cada vez mais o Senhor vai tocando no coração aí, né? Porque esse é o momento da revelação sublime, né? Revelação plena. Agora, é revelação, não adianta ler na Bíblia, não vai dar nada, né? Quem estiver só confiando em que a Bíblia vai produzir fé, isso é um absurdo, né? A Bíblia não produz fé em ninguém. A Bíblia produz conhecimento teológico, talvez, histórico, linguístico, psicológico. Tem muita gente que usa a Bíblia como extração de anacronismo psicológico, né? Esse anacronismo é aquilo que a gente chama de anacronismo. Porque quando você pega conceitos estudados hoje, vai lá na Bíblia para buscar justificativas para aquilo que se cria hoje, né? Então tem muita gente que faz isso, tem até livros. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Anacronismo psicológico, né? Pega-se os conceitos da psicologia, faz uma capa, né? Uma capa de coisas bíblicas, e você diz, não, a Bíblia está cheia de coisas psicológicas. Não tem nada de psicologia na Bíblia, né? Embora a psique humana esteja absolutamente revelada ali, né? Da mesma forma, a filosofia, anacronismo filosófico, anacronismo teológico, anacronismo político. Foi o que fez o Karl Marx. Ele foi lá, pegou Atos 2, ele imaginou uma sociedade igualzinha, está escrito em Atos 2, só que sem Deus. Ele falou, isso aqui é um conceito maravilhoso, eu vou fazer. Aí escreveu Manifesto Comunista, já fez 150 anos, né? Celebrado pelo Haddad, em defesa do socialismo, aquela coisa toda aí que a gente está cansado de certa forma, de ver aí. Depois escreveu Capital, e vai por aí afora, anacronismo político, tentando se aproveitar de conceitos bíblicos para fazer alguma coisa, né? Anacronismo teológico é o que a gente vê na teologia, a quantidade de teólogos muito grandes, né? E claro que isso vai fazer na cabeça dos povos, cabeça das pessoas, e as pessoas vão se acomodando dentro desses caixotes, né? Caixotes anacrônicos, nesse último dia descrito por Jesus em Apocalipse 13. Nós falamos isso algumas vezes, né? No meio disso daí tudo tem a verdade, né, que vai passando e alcançando pessoas, de fato, né, moldando nossas vidas pela sua palavra, moldando vidas pela palavra, né? Então, todo aquele anúncio feito em todo o Antigo Testamento, ele acaba sendo cumprido em Cristo, né? E estava lendo aqui, querendo compartilhar com os irmãos, uma palavra do Senhor em Marcos, né? No Evangelho de Marcos, na palavra, pedindo muito a Deus, então, que a palavra do Senhor seja, de fato, palavra e não teologia, palavra, né? Aquele jeito de Deus falar profundamente a cada um no sentido bíblico, que é ir
criando em nós estados muito peculiares, resultado da palavra. Palavra verdadeira de Deus, quando chega no coração humano, ela produz estados muito peculiares, irmãos, muito distintos, né? Então, aqui no livro do Senhor, em Marcos 1, 14 e 15, até eu fiz uma tradução, mandei para os irmãos também, tradução ata. Tradução ata significa que a gente trabalhou com muita profundidade durante essa semana para gerar esse texto. Foi um trabalho intenso, um trabalho denso mesmo, buscando com muito cuidado, em oração, na palavra, a traduzir aquilo que de fato o texto traz em grego, né? Mas precisa chegar em português com o mesmo significado do que o Espírito Santo usou para falar para os primeiros que ouviram, para Marcos, ali, né? Aí quando Marcos recebeu aquela palavra, a gente tem que saber exatamente como ele recebeu aquela palavra, para que a gente não se atrapalhe em outras informações ou não informações. Por exemplo, quando a gente lê em português Marcos 1, 14 e 15, normalmente está escrito assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. E dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Né? Nós vamos descobrir aqui nesse texto que tem duas vezes a palavra Evangelho. Uma no versículo 14 e uma no versículo 15. Né? Mas a tradução, com muito cuidado do texto grego, fica assim, que eu mandei para os irmãos. Fica assim, ó. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia. Não tem muita diferença, aí é bem fácil, né? Olha só agora. Jesus foi para a Galileia, sendo a substância e o próprio anúncio profético. Olha só, irmãos. É isso aqui, sendo a substância e o próprio anúncio profético. Sendo, olha só, continua. Tudo isso para traduzir uma palavra, querisso, que é traduzido em português por pregando. Não dá, né, irmão? Não é possível. Olha só a riqueza da palavra. Quando Marcos ouviu essa palavra, ele estava ouvindo que Deus está revelando, que está chegando ao mundo aquele que é a substância e o próprio anúncio profético, em que ele é o ato da profecia. Isso é querisso. Ele é o ato da profecia. Ele é o próprio anjo mensageiro. Isso aqui já começa a entrar na palavra euangelion. Euangelion. Quer dizer, uma palavra, angelion, outra palavra. Significa bom, o bem, sublime, supremo. Angelion é anjo. Não pode pôr evangelho. Evangelho significa... Não dá, tem que traduzir. Angelion, quer dizer, o anjo do bem chegou. O anjo que é o próprio bem chegou. Então, anuncia o bem.
olha só, expressando nele a palavra que cria pela palavra. A palavra, ele que cria o que ele quer pela palavra. Então, ele é a expressão absoluta do bem. E sendo ele a palavra, cria por essa palavra. Cria no sentido de criar. Né? Isso é Evangelion. Né? Traduzido por pregando o Evangelho de Deus. O que isso tudo cria de alteração, meus irmãos? Alteração. Cada um explica o que quiser, se não souber isso aqui, do jeito que está dizendo. Né? Porque foi Jesus para a Galileia pregando. Quer dizer, pregando não é pregando. A palavra queriço, não, irmãos? Queriço significa a ser a substância, ele é a própria substância do anúncio profético. Então, quando em outros lugares na Escritura aparece a palavra queriço, não é que eles estavam pregando, não é isso, eles sendo. Deus está dizendo assim, vocês serão a substância. Não é para vocês saírem falando, vocês são a fala. Isso é tão sublime. Ninguém conhecia isso. Os gregos conheciam os oradores. Os gregos conheciam aqueles que sabiam falar muito bonito. E isso é o que a teologia também faz. A teologia faz gente falando bonito, faz doutores, faz mestres, faz um monte de gente conhecedor. A gente estuda oratória, homilética, a arte de pregar. Isso é um absurdo. Não se pode estudar queriço. Queriço é o ato de você ser a substância. Por isso que não tem jeito da gente criar uma igreja, criar uma denominação, porque você é. Né? Você é o ato profético. Você é o ato profético. Olha a grande... Jesus é o ato profético. Ele está falando aqui de Jesus. Depois, várias vezes, nós vamos ser envolvidos nessas mesmas palavras. Nós também vamos ser chamados assim. O Evangelho, isto é, Evangelion. Eu é a mesma coisa da palavra eugenia. Já falamos de eugenia várias vezes. Né? Eugenia. Lá no Atos significa, em português, simples, nobres. Mas, em profundidade, significa aquele que mantém a mesma genética da origem que é boa. A origem boa, o bem supremo e sublime de Deus é Cristo. Quem mantém isso? Quem está nisso? Na continuidade dos dias, nesse último dia, esses são aqueles que de fato são a expressão profética de Deus. É o anúncio profético de Deus. É muito diferente, muito distinto de tudo que é pregação que a gente ouve por aí. Não é isso, a pregação é tu, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, porque a palavra que Jesus é, quando ele diz aqui, em português está dizendo, né? No versículo 15 aparece dizendo, que é lego, né? Dizendo, mas isso aí é a derivação de logos, isto é, a palavra que cria, o ato da palavra estar criando, por isso lego. Tem uns brinquedos em português, aqui no Brasil, chamado Lego, né? Tem até videogame, mas o brinquedo Lego significa aquilo que você tem ali para montar alguma coisa, né? Então é o ato de você estar construindo alguma coisa, é Lego, é grego Lego,
Quem fala Lego está falando grego, né? É o ato de você estar construindo alguma coisa. Então, aqui nessa continuidade aqui, ele está dizendo, esse que é o sumo bem, né? Esse que é o sumo bem, ele é aquele que é, sendo ele o próprio anúncio, ele é o próprio anúncio. A expressão profética perfeita, pura, que é aquele que cria pela sua palavra aquilo que a palavra diz. Né, irmãos? Então, ele é a própria mensagem. A própria mensagem. E diz aqui ainda, a continuação da coisa, da palavra, da revelação, a continuação daqui, depois desse dizendo, né, o Kairos chegou na sua plenitude. O Kairos chegou na sua plenitude. Nem em português está assim, o tempo está cumprido. É muito pouco, né, irmão? O tempo está cumprido. Quer dizer, né, irmãos? O Kairos chegou na sua plenitude. Quer dizer, aquilo que era, vamos dizer assim, aquilo que foi profetizado, aquilo que foi falado, aquele momento que todos os profetas, Moisés e Elias, representam no Monte da Transfiguração, né? Moisés de um lado, Elias do outro, e Cristo, aquilo é a revelação de tudo o que é sublime, porque todos os profetas e toda a lei, ela tem um único objetivo, que é mostrar que haveria de chegar o Kairos. Que é Kairos? É Cristo o Kairos. Cristo é o Kairos. Então, o Kairos está em sua plenitude. Está em sua plenitude. O Kairos está em sua plerú. Quando usa-se aqui a palavra Kairos, já se estabelece que é o centro absoluto de todo o anúncio da Escritura de Deus. Isto é, do coração de Deus. Kairos é o próprio Cristo. Então, ele está dizendo assim, o Kairos está na sua plenitude. Quer dizer, tudo aquilo que era anunciado está pleno. Não tem mais nada que possa ser maior que isso, né? Está pleno, plerú é a palavra, né? Isto é falado aqui em alguns lugares, que a gente tem que ir com calma lendo, por exemplo, Efésios 1, Gálatas 4:4. Vamos começar por Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. É claro que, como a gente chamou agora há pouco, de teologia anacrônica, ela destruiu a capacidade da mente dos cristãos de pensar essas palavras como nós estamos falando aqui. Né, irmãos? Ela destruiu. Os cristãos, eles têm dor de cabeça. Quando começa a falar tudo isso, eles não aguentam. Eles falam, isso daí é muita coisa. Não tem estômago espiritual para suportar esse alimento. Eles não aguentam. A maioria dos cristãos não consegue suportar. Paulo falou isso lá em Coríntios. Ele falou assim, eu tentei falar a vocês os alimentos sólidos, mas eu não pude. Né? Vocês não tinham estômago para isso, eu tive que voltar a falar leitinho. Né? E hoje, os cristãos, quando você tenta voltar a falar leitinho, eles falam que é leitinho mesmo. Eles dizem pra gente assim, isso é tão bom tá comendo leitinho. Né, irmãos? É um negócio meio esquisito. Aí quando a gente fala a profundidade que a palavra de Deus está dizendo de fato aquilo que ela está dizendo, por exemplo, aqui tem, eu acho que umas
3 vezes ou 4 vezes mais palavras na tradução Ata do que a tradução tradicional, né? E o pessoal nem sabe, eles já não sabem mais o que é dizendo, né? O que é pregar, biblicamente. Não sabe o que é evangelho. Não sabe, ele só sabe a palavra assim, pura e simples. Pregar, ele imagina uma coisa que não tem nada a ver com queriço, né? Agelion, ele pensa em evangelho, ele pensa que é um livro da Bíblia. Normalmente é assim, né? E então ele não sabe e nem quer saber, para que já está bom para ele. Esse leitinho já está bom. Efésios capítulo 1. Olha só, Efésios 1. Então, essas coisas são extremamente, vamos dizer, saudáveis para o povo santo nesse último dia, né? Efésios 1, no versículo 10, diz assim, olha só. De fazer convergir nele. Fazer convergir não em igreja, não em denominação, não em estudos bíblicos. Fazer convergir nele, em Cristo, né? Na dispensação, isto é, na koinonia. Aqui a palavra é koinonia. Tem esse momento que a gente está vivendo, é a koinonia da plerú do Kairos. Então, quando chegasse o Kairos, que é esse tempo de Cristo, é a plenitude, não tem mais nada maior que isso. Então, nisso se estabelece a koinonia. Existe uma koinonia no Kairos, que é esse estado em Cristo, e que a palavra, daqui a pouco a gente vai chegar ali, o que a palavra vai, essa palavra que é Cristo, que cria em nós pela palavra algo, né? Cria em nós povo, corpo de Cristo, algo. Então isso é o que fortalece, que forma, que dá força, dá condição saudável da gente seguir no último dia. Porque já aconteceu a plenitude, não tem mais nada maior que isso, né? Então, o ato da vinda do Senhor, quando a gente recebe aqui a revelação na Escritura, o ato da vinda do Senhor, que é o momento glorioso, ele só pode causar aquele impacto que Jesus falou para Natanael. Ele falou assim: Natanael, você está impressionado porque eu falei para você que você estava debaixo da figueira e isso te causou impacto? Agora você vai ficar impactado no dia em que o céu se abrir e tu veres o Filho do Homem e os anjos voando em torno do trono. Aquilo será tão glorioso que aí você sim vai ficar impactado. Já pensou? É uma revelação. Mas o próximo evento é esse mesmo, que nós vamos ver, e nós estamos sendo preparados na caminhada nesse último dia para esse momento. É como que algo absolutamente glorioso demais, que é impossível de uma mente perceber e compreender, mas que antecipadamente, pela palavra que é Cristo, Ele prepara nós, tanto para viver esse dia, quanto para estar diante desse impactante momento, que vai ser amanhã, como diz a Escritura. Outro dia a gente leu um texto assim: já é tempo de vocês despertarem. Olha só, Jesus, lá em Coríntios, ele fala assim, Romanos, lá é tempo de vocês despertarem. Jesus está dizendo isso. Isto é, a noite já está acabando. E o sol o sol vem vindo, já está raiando, isto é, a minha vinda está aqui, a vinda gloriosa. Porque a plenitude já é o Kairos,
já é a plenitude de Cristo. Da plenitude de Cristo para a hora da vinda, é só uma questão do momento. E não há, vamos dizer assim, nada que Deus não faça para nos preparar para esse momento. Ele está fazendo, nos dando condições de estarmos andando pela palavra de Cristo. Por isso, essa ação de Deus em nos falar a sua palavra cria em nós essa sublime empatia com Cristo. Que quando acontecer um momento sublime, nós vamos estar numa condição de alcance. Quer dizer, vai ter um impacto tremendo, né? Mas aqui em Efésios 1 diz assim, convergir em Cristo, na coinonia da plenitude dos tempos. Quer dizer, tudo converge para Cristo nesse momento em que acontece a coinonia da plenitude do Kairos. Quer dizer, chegou o dia da plenitude do Kairos? Chegou, a gente acabou de ler em Marcos. Acabamos de ler aqui. Chegou o momento da plenitude do Kairos. Então, o que acontece na plenitude do Kairos? Tudo converge para Cristo. Então, quem são os profetas que anunciam isso, que tudo já convergiu para Cristo? Quem são? Deveria ser o corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo não gosta de Cristo. Ele quer ficar atrás de ser igreja. Ele quer ficar sendo denominação. Converge para todas essas divergências, esses pontos divergentes. Eles ficam fatiados. Eles estão perdendo a convergência. Né? Então o pessoal não está experimentando a koinonia da plenitude do Kairos, porque eles estão amando as divergências. A convergência é uma coisa e divergência é outra coisa. A convergência em Cristo é a absoluta relação única com Cristo, mas com nada e com ninguém. Por isso que a expressão aqui é assim, ele vai fazer convergir em Cristo, vai fazer convergir em Cristo exatamente no tempo da plenitude do Kairos, que é esse. E aí se dá a koinonia nessa dimensão. Né, irmãos? Todos os pastores deveriam falar isso. Eles deveriam falar isso, mas não falam. Né? Mas eles são chamados para falar isso. Né? Quem, vamos dizer assim, também falava isso era Daniel, por exemplo. Daniel. Né? Então, lá no capítulo 2 de Daniel, lá em Daniel capítulo 2, voltando aqui um pouquinho, nas Escrituras do Senhor, é claro que quando Daniel falou isso, da plenitude do Kairos, ele não sabia bem o que era, porque ainda não era tempo da plenitude do Kairos. Ele não sabia ainda o que era. Tanto é que ele vai falar que ele não entendeu direito. Mas Deus falou para ele, não se preocupa, que não é agora mesmo. É mais para frente. Né? E mais para frente, Daniel. Mas você fala, porque eu quero que o pessoal saiba que vai chegar este dia da plenitude do Kairos. Eu quero que você fale sobre isso. Então, Daniel capítulo 2. Né? Daniel capítulo 2. Cadê aqui? Então, 44, 45, 46, ele vai falar sobre um reino que não será destruído. Que reino é esse? É o reino de Deus. O reino de Deus. Então ele diz assim, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que no monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, isso é obra de Deus, é Cristo,
E ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Então, aí acontece o seguinte, né? Que o rei Nabucodonosor, ele toma uma atitude de temor, né? E isso aqui, o que Nabucodonosor fez aqui, não é que ele se converteu, não sei, pode ser que tenha se convertido, mas o que ele fez é o que Apocalipse diz. Porque aqui está falando lá para o fim, quando chegou esse tempo agora, esse tempo da plenitude em que surge o reino de Deus, e em Marcos Jesus disse, logo mais para frente, depois do outro versículo que a gente leu, o reino de Deus, quer dizer, a expressão em Marcos 1,15, que casa com essa palavra de Daniel, a expressão é assim, o rei e o reino chegaram, estão aqui. O rei e o reino, essa é a expressão, né? Basileia é a palavra para reino. Basileia significa o rei e o reino chegaram, né? Não pode se dizer simplesmente o reino, aí faz uma confusão, cada um faz um reino, não, porque o rei e o reino chegaram, não é só um reino que está aí, é o rei verdadeiramente eterno, que tem esse reino eterno que não acaba nunca, chegou. Então nós estamos hoje no cumprimento desse dia do reino que chegou. O rei e o reino que chegou, né? Esse rei e o reino que chegou é o reino eterno. E que aqui, quando Nabucodonosor diz no versículo 46 assim, ele se inclinou e se prostrou, rosto em terra, perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. O que é isso? Apocalipse diz que reis do mundo inteiro, na hora que surgir do céu Cristo, todos os joelhos se dobrarão e toda a língua confessará. E essa palavra de Nabucodonosor aqui que ele falou é profética no sentido de que todos os reis farão isso também. Todo mundo, pode ser quem for, pode ser ateu, pode ser comunista, pode ser marxista, vai ser o Haddad, vai ser qualquer um, o Lula lá naquela cadeia, pode ser o Trump, pode ser quem for. Essa quantidade de políticos, a ONU, e seja lá essa turma toda aí, né? Quem tiver, como Nabucodonosor percebeu no seu coração essa grandeza, todos os reinos deste mundo, tem um hino que diz assim, seguirão as suas leis, né? Mas não aqui nesse mundo, lá no céu, acabou, vão ser julgados segundo a lei de Deus, e aí então não tem mais o que acontecer nesse sentido, né? Mas Daniel, capítulo 7, Daniel 7, vamos mais um pouquinho para frente. Bom, aqui vai falar também do reino, que jamais será destruído, né? Bom, 7, 13 e 14. Olha só, irmãos. Irmãos, olha a revelação que Deus dá a Daniel. Muito tempo antes da vinda de Jesus aqui na Terra, ele mostra a vinda outra, né? Vamos chamar de segunda vinda. Ele nem tinha vindo a primeira vez, vamos ver, cumprindo o Natal, né? Mas ele já fala já da segunda. Então diz assim, eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu. Um como filho do homem.
E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele e tal. E no 14, foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, não é reino da terra, né? Que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Bom, o Daniel, evidentemente, ficou extremamente perturbado com isso daí, ele não sabia o que era isso, né? Diz aqui ele que ele realmente ficou alarmado e perturbado. E ele pediu que Deus mostrasse a verdade de tudo isso para ele, né? No versículo 28, novamente, ele fala que ele ficou, quanto a mim, os meus pensamentos muito me perturbaram, o meu rosto empalideceu, mas eu guardei essas palavras no meu coração. O que a palavra de Deus pode produzir? A verdadeira palavra causa um impacto em nós e vai causar, né? Então, irmãos, Daniel, capítulo 10. O livro de Daniel, né, é maravilhoso demais. Como a livro escatológico que anuncia a palavra do Senhor. Então diz assim... No versículo 10:1 diz assim, ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão, né? Então, entendeu a palavra e aí pôde compreender a visão. Então, a palavra de Deus precisa ser entendida do jeito que ela de fato é, para que você possa entender a visão que ele dá. Então, não vai entender. Então tem que ser cuidadosamente pensada a palavra de Deus. Pensada. E pensar é pensar. E pensar toca na profundidade do ser, chamada nous na Bíblia. Nous é uma parte profunda de nossa vida, né? Que está cada vez mais sendo esquecida. As pessoas quase não pensam mais. Então, nós precisamos trabalhar o pensamento na profundidade que a palavra pode chegar até lá. É a palavra que faz a gente viajar para dentro de nós mesmos, porque, como diz Hebreus 4:12, é a palavra que penetra até a divisão da pneuma e psique e soma, e faz as conexões corretas entre todas as dimensões do nosso ser. É a palavra que cria pela palavra. Leva a gente a encontrar esses lugares santos e sagrados dentro de nós e que ela, então, a palavra vai produzir o que tem que produzir, como produziu em Daniel. Inteligência para que ele pudesse perceber a visão corretamente que Deus estava dando, daquilo que de fato é que tem que saber, nós temos que saber pela própria palavra, não inventar nada, né? Mas ela já está alterada 1000 vezes ao longo desses 18 séculos. A inteligência já não trabalha nos cristãos, né? O que trabalha nos cristãos é a autocapacidade de teologia anacrônica. Ele cria uma escola teológica batista, presbiteriana, metodista, da igreja, de todas essas coisas que a gente está aí vendo, e isso faz gerar nele uma ideia de conhecimento bíblico. E ele pensa que é fé, né? Isso não é fé, né? Então, depois vamos voltar para Marcos 1,15. Marcos 1,15. Eu estou passando essas palavras, esses textos, querendo muito que a gente ore, tenha misericórdia de nós, Senhor, para que a gente volte a pensar nesses termos com profundidade. Ele diz aqui
no versículo 15, Marcos 1,15, a palavra agora é arrependei-vos. Arrependei-vos, irmãos. Metanous. Metanous, né? Então, vamos ver. Eu estava marcando várias coisas importantes para a gente pensar. Metanoieo. Metanous. Já falamos de metanoia, né? Algumas vezes para os irmãos. Metanoia, né? Mas hoje eu quero falar um pouco mais demorado sobre metanous. Metanoiel. Metanoia. Né? Primeira parte da palavra é meta. É duas palavras que tem metanoia. A primeira é meta. Né? Meta significa você precisa mudar de lugar, você precisa mudar de condição, de posição, você precisa mudar nessa dimensão. Lugar, posição, dimensão. Né? Uma vez Jesus falou, para ajudar a gente agora, Jesus falou para a mulher samaritana, em grego, pergunta lá, onde que a gente tem que adorar a Deus, a mulher samaritana? Aí Jesus usou a palavra assim, não é nem em Samaria, não é nem em Jerusalém. Isto é, não tem nada na terra, nada. É em espírito, em pneuma, né? Em é uma expressão, é uma palavra grega, uma preposição grega, que eleva a nossa compreensão para entender que ali, essa em significa lugar, dimensão e condição. Isto é, não tem nada mais com a terra, é outro lugar, é outra dimensão, é outra condição. Né? E isso que Jesus estava dizendo lá em João 4 está dentro da palavra meta. Meta significa exatamente isso. Você, quando a palavra chegar ao teu coração, ela pela palavra vai mudar se de fato está alcançando você. Se a palavra está alcançando, ela vai criar em você uma mudança de lugar, de condição tua, de dimensão tua. Ela vai fazer isso, a palavra de Deus vai fazer isso. Ela vai te tirar daquelas condições, daquela dimensão, daquele lugar que você estabelece como o lugar seguro para você, a dimensão da tua existência, a tua posição, tudo vai acabar. Quando a palavra chega, ela vai mudar tudo isso. Né? É meta. Jesus está dizendo assim, né, sobre o reino, a gente falou um pouquinho, mas aí ele fala assim, o reino está aqui, ego, está bem aqui na frente de nós. Então ele usa assim, duas palavras. Logo depois, 2 pontos e assim, 2 palavras. Que vão ser resultado, essas duas situações, 2 fenômenos, vão acontecer numa vida. Metanoiel. Quer dizer, juntando metanoiel, né? Noiel é uma expressão assim, irmão, significa o lugar mais profundo do teu ser, a tua mente, o âmbito pensante teu, o âmbito pensante, né? O âmbito onde se compreende as coisas. Aquele lugar teu que vai gerar alguma diretriz, as diretrizes da tua vida, né? Então, vai ser de ti mesmo, lá no teu profundo do teu ser, vai causar um impacto de mudança tal que você vai concordar com a palavra de Deus. Você vai concordar com a palavra de Deus. Mas o ato de você concordar com a palavra de Deus significa que você vai se entristecer, lamentar, não ter estado nessa condição até agora. Você vai se lamentar
Isso é a parte mais difícil para o ser humano hoje, porque ele não quer admitir que ele está errado. Ele até quer ter fé. Ele até quer ter fé. O crente quer ter fé, mas ele não quer dizer que ele está errado. Ele gosta de dizer que ele tem fé, mas a palavra vai produzir um lamento terrivelmente profundo e uma dor dentro da tua vida. Isso é metanous. Metanous é quando, se a palavra alcançar um crente, ele vai ficar absolutamente entristecido por ele não ter concordado com a palavra até agora. A palavra sempre vai ser maior do que aquilo que você pensa que já sabe. Ela sempre vai mostrar a você algo que você nunca estava sabendo, algo que você não sabia e que você não cria, que você não estava ligado naquilo. Então, por isso que a palavra é mudança de lugar, mudança de condição, mudança de dimensão, porque você não era nada daquilo. Né? Então, a partir de então, quando a palavra verdadeiramente toca em você, produz, por isso que tem a palavra arrependimento em português. Arrependimento é o quê? Arrependimento é a compreensão de que você de fato estava errado. Né? Você errou. Você sabe, por agora, por aquela situação que está sendo falada, que você errou. Mas você não pode ter fé se você não souber que você não tinha antes. Não é possível. Alguém esquecer de metanous e querer ter pistes. É impossível. Você não pode amputar arrependei-vos e crede. Arrependei-vos, crede. É duas coisas simultâneas que acontecem por causa da palavra. Para que uma pessoa, de fato, esteja centrada absolutamente em Cristo, por isso a palavra pistes. A palavra pistes é o resultado da palavra que faz você estar colado em Cristo. Mas para você estar colado absolutamente em Cristo e não ter igreja na tua vida, não ter denominação na tua vida, não ter nada que não é de Cristo na tua vida, você tem que se arrepender daquilo que você estava. Né? Aí o crente fala assim, puxa vida, mas igreja não existe? Não. Senhor, eu lamento ter passado a minha vida numa igreja. Isso não existe. Me perdoe, Senhor. Isso não existe. Eu não quero saber mais disso. Qual o crente hoje em dia que está preparado para se arrepender de ter vivido em igreja? Qual crente? Ele não se arrepende. Ele não quer se arrepender. Tem crente que não se arrepende de ser petista. Tem crente que não se arrepende de ser totalitários, defender o Foro de São Paulo. Tem pastores que andam defendendo o Foro de São Paulo, uma coisa assassina, comunista, uma das coisas que são mais terríveis no mundo. De acordo com Apocalipse 13, as pessoas estão ligadas a duas dimensões bestiais, né? A política e a religiosa. Hein? Até o número do Apocalipse 13 é 13. Exatamente, que coisa, é bem lembrado esse negócio. Porque aqui no Brasil, 13 é ligado ao representante da besta apocalíptica satânica chamada PT e afins, com Foro de São Paulo, com partidos comunistas. Isso tudo aí a gente já falou muitas vezes, mas é isso, não é nada de querer o mal de ninguém. É ao contrário, falando essa coisa da palavra, revelando isso, para que a pessoa saiba e ele tenha tristeza por ter ficado naquele estado. Ele tem uma tristeza, e isso é metanous. Ele fala, puxa Senhor, misericórdia de mim, eu sou um pecador, é como Isaías, é como João, eu vou morrer, porque eu vi o Senhor. Eu sei que eu sou um pecador, tá muita coisa ruim em mim, não tem nada que é bom. O sumo bem é Cristo, né? Então, metanous, quer dizer, o crente é tão duro quanto uma pessoa política no sentido
do totalitarismo esquerdista. Mas no dia que a palavra alcançar aquele coração, ele vai se arrepender. Isso significa metanoia, né? Ou metanoiel. Aquele alcance do ser profundo, gerando uma tristeza absolutamente profunda, revelada pela palavra. Porque Deus, pela palavra, vai mostrar que aquilo não é. Mas ele não quer ver que aquilo não é. Ele ama aquilo que não é. Ele pensa que é, portanto, amar aquilo que não é. João 3. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais aquilo que é trevas, né? E aí o que acontece? A metanoiel, vai gerar essa tristeza, que é o arrependimento, que depois, junto com isso, se forma a fé, que é a vontade absoluta de acompanhar Cristo. Eu vou acompanhar Cristo, é isso que queremos. O que nós temos dito para as pessoas é absolutamente isso. Vocês não têm que acompanhar outra coisa ou outro alguém a não ser Cristo, pela sua palavra. E é isso que está dizendo Marcos 1, 14 e 15. Que é o momento kairós pleno, né, desse último dia. Bom, hoje nós deixamos essas palavras como introdução, mas importante introdução, né, irmãos? Para a gente pensar. Que o Senhor nos ajude cada dia mesmo a sempre trabalhar a palavra no nosso coração, porque ela vai sempre ajudar a gente a ver aquilo que não é. E se você estiver naquilo que não é, só se arrepender. É só dizer, Senhor, misericórdia, eu não quero. É simples, é simples. Por isso que o sumo bem está diante da palavra. Ele não matou Isaías, ele não matou João, lá em Pátimos, né? Paulo, no caminho de Damasco. Ele amou eles. Pedro, quando negou o Senhor, né, ele falou, Pedro, tu me amas? Olha só, que maravilha. Né? É a mesma questão sempre. Né? Só que, claro, tem muitas confusões na cabeça, mas que também precisam ser alvo de arrependimento, né? E fé em Cristo. Meus queridos, vamos celebrar o Senhor? Né? Depois a gente continua. A tradução está aqui para a gente pensar. Hoje mandei para os irmãos a tradução de profundidade ali, não é, né, que possa ser considerada de Marcos 1, 14 e 15. E agora todos nós, em tantos lugares, vamos celebrar juntos o nosso amado Senhor único e Salvador único, com a sua palavra única e o único caminho, né? O único corpo, único povo, único noivo e uma única noiva. E assim seguimos nesse último dia, querendo muito que a palavra produza em nós, que só a palavra pode produzir. Obrigado, irmão. Irmãos amados, foi Jesus que em Mateus chamou os seus e disse sobre tudo isso aí que a gente estava falando junto, sobre a sua plenitude lá na cruz, e que ele pegou o pão e falou, vocês então são o meu corpo, né? Agora são o meu corpo, nós somos um, então vocês vão celebrar, vocês serão a expressão profética, né? O queriço, vocês serão a própria expressão desse corpo, vocês, nós, né? Então vamos celebrar isso, e assim como Jesus ensinou em Mateus 26, 26, nós vamos fazer agora dizendo assim que somos de fato um só pão, um só corpo, corpo de Cristo. Querido Senhor, junto com tantos irmãos em tantos lugares,
porque não há mais nada que possa nos separar do teu amor, que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem distância, largura, nada, como está escrito em tua palavra. Então, celebramos nessa bênção, dessa graça do Senhor, revelada na palavra, pelo que aconteceu lá na cruz, pela graça da pessoa de Cristo que fez por nós o que fez. Mais uma vez celebramos todos nós em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o Senhor pegou o cálice e falou sobre o seu sangue, que essa celebração, ela é assim uma bênção até o dia que o Senhor nos chamar para o céu. Então é um ato, notem os irmãos, que esse ato ele é ligado com a vinda gloriosa do Senhor. Por isso que ele fala assim, até aquele dia. Então, o ato da noiva que ama o seu marido, como diz Cantares, ela de fato não está separada dele. Ela está celebrando a comunhão com ele, nas palavras, no coração, no amor, na grandeza da relação que eles têm. Então, essa celebração é a celebração do santíssimo matrimônio que temos em Cristo. Não tem separação nenhuma. Ou aguardamos como Ele nos aguarda, e esse dia é celebrado agora, de fato anunciado como se fosse de fato agora. Né? Nós estamos dizendo que se o Senhor voltar agora, nós estaremos com Ele nos ares, entrando no céu para estarmos juntos. Isso é maravilhoso. Então, irmãos, como o Senhor nos ensinou aqui em Mateus, vamos fazer juntos. Querido Senhor, eis aqui nossas vidas, celebrando o único corpo do Senhor em toda a terra. Senhor, nós sabemos que existe uma multidão dos teus filhos que estão numa confusão teológica ou diversas formas, outras manifestações de diversos tipos. Pedimos que abençoe eles, Senhor, para que sejam limpos por a tua palavra, o único poder que há para mostrar aos corações na profundidade que precisa, para que haja arrependimento e porta aberta para o Senhor, para que essa relação matrimonial, conjugal, de então fé, aconteça plenamente. Abençoa, Senhor, nossas vidas, as crianças que estão cada dia aprendendo também como nós a te amar e a viver nessa relação contigo. E aguardamos o dia glorioso, como diz tua palavra, que é anunciado agora por nós, da tua vinda. Ou, se a gente for para o céu antes, nós vamos te encontrar face a face, Senhor. É assim que tua palavra nos fala dessa recepção no céu, como aconteceu com tantos amados irmãos, e também o Senhor nos guarda assim. Então nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso, né, queridos? Aí Pedro vai aqui dar uma força. Oh, meus irmãos. Aqui, Pedro. Maravilha. Lá vai o Pedro. Como sempre, né? Sempre dando aquela força. E o Pedro já é conhecido como o menino do coração, dos corações. Coração pulsante. Coração pulsante. Né, Pedro? Maravilha. Ha! Vamos fazer corações para a turma? Lá, um tchau e corações. Toim, 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 toim. Que maravilha, meus irmãos. O Pedro é o coração de robô. Tá vendo? Muito bem, nós também vamos fazer corações, né, irmãos? Vamos fazer nós também corações? Vamos lá, ali está a Nancy fazendo corações a partir daqui, a Esther fazendo corações, a irmã Patrícia, o Pedro de novo, o Jason, e nós com muita alegria, ó, corações para vocês, né, Pedro? Agora sim. Então, o Pedro estava falando para fazer corações? Até o Miguel, né, que foi embora outro dia. Ele esqueceu de dar um abraço, né? Despedir. De você. Aí estavam chegando em casa, eles queriam voltar para fazer corações ou para abraçar. Abraçar. Tchau, queridos, em nome de Jesus.
Deus abençoe todos os amados irmãos aí, irmão Jaison, Patrícia, Pedro, Esther, Nancy, tchau, tchau. E Deus abençoe meus irmãos também aí, qualquer coisa, vamos nos falando, tá bom? Amamos vocês, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Fiquem firmes onde vocês estiverem, depois a gente fala mais.